Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente em culto de oração. Felizmente ontem, por motivo de força maior, se assim podemos dizer, não podemos realizar o nosso culto transferindo para o dia de hoje. Ontem, infelizmente, por conta de estar extremamente atarefado e ter sido pego de surpresa, vamos dizer assim, em relação ao nosso trabalho, não tivemos condição de dividir ou pedir para que alguém pudesse assumir o nosso lugar aqui na transmissão do culto de oração. Mas aprove Deus ser esse o momento para que a gente possa orar ao Senhor e participar desse culto, desse momento especial de culto de oração. Eu aqui, você aí em casa, mas que nós possamos unir os nossos corações, como sempre tenho dito, os nossos pensamentos e elevá-lo ao Altíssimo, onde a gente possa dividir com Ele as nossas questões, as nossas inquietações e os nossos anseios. Meu convite nesse momento é para que você possa desfrutar, desse culto, desfrutar desse momento que nós vamos ter agora. Sabemos que tudo ainda continua incerto, tudo continua ainda meio difícil de compreender, até porque o contágio começou a aumentar novamente, mas continuemos orando para que Deus possa nos fortalecer, por mais que esteja sendo um momento extremamente difícil e delicado, mas tem sido um momento de aprendizado. Nós temos aprendido muito com essa pandemia, não sei você, mas eu sim, justamente pelo fato de nos fazer compreender que não temos o controle das coisas nas nossas mãos, e não somos detentor do controle ou do domínio da nossa própria vida, mas sabemos que é Deus que está no controle de tudo, por isso que nós temos que depositar sempre a nossa confiança nesse Deus, no Deus Altíssimo, o Deus que está sempre conosco, o Deus que está conduzindo os nossos passos, está sempre com as suas mãos bondosas e poderosas sobre nós. Esse Deus ao qual estamos sempre diante da sua doce e amável presença. Então nós temos que continuar crendo, confiando e também buscando fazer o nosso papel, que é nos cuidar, nos preservar, levar em consideração a importância de cuidar de nós, para que também possamos cuidar do outro. Então, o meu pedido para você nesse momento é para que você baixe sua cabeça, ore ao Senhor, e você que de repente tem algum pedido e queira dividir conosco, que você possa, de repente, dividir aí nos comentários da nossa transmissão, para que no final nós possamos nos unir em oração, amém? Eu quero te pedir nesse momento que você baixe sua cabeça, que você ore. Não sei se você para aqueles que estão já participando conosco e para aqueles que de alguma maneira serão alcançados por essa transmissão, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você desfrute, como eu falei no início, desse momento especial de culto de oração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, fale com Deus. Querido Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai amado, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, de estarmos reunidos em culto de oração. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, ó Deus, nos despertando a cada dia em relação ao que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, de nós e para nós. Que nós possamos, ó Deus, buscar sensibilidade, que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos não tão fáceis assim de lidar, mas também temos a consciência, ó Deus, que o Senhor está conosco, guardando-nos, nos protegendo e guardando também o nosso lar. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, continuar dirigindo os nossos passos, e como nós dissemos aqui no início, que nós possamos, ó Deus, ser sensibilizados pelo Teu Espírito Santo a cada dia, para que possamos, ó Deus, não somente enxergar as lutas e dificuldades que eu tenho passado, mas também que eu possa olhar para a luta e a dificuldade do outro e me oferecer como resposta de oração
para essas pessoas. Talvez o milagre que essas pessoas tanto esperam, tanto almejam, o Senhor pode nos usar como instrumento do Senhor para tornar esse milagre possível. Ó Deus, às vezes o milagre que a pessoa precisa simplesmente é alguém para poder conversar um pouco, alguém para poder desabafar, alguém para abrir o coração. Ó Deus, quantas e quantas pessoas têm sido, ó Deus, alcançadas por essas enfermidades, ó Deus, da mente. Isso tem consumido muitas pessoas e infelizmente muitas pessoas têm se sentido totalmente sozinhas, literalmente isoladas. Por isso, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo nós possamos, ó Deus, ser instrumentos de bênção para a vida dessas pessoas, que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para ser bênção para a vida daquelas pessoas que estão tão necessitadas nesse momento, porque esse é o verdadeiro evangelho do Senhor, é nos colocar à disposição também do nosso semelhante. Ó Deus, esteja conosco, com a nossa igreja, ó Deus, que as tuas mãos bondosas e poderosas alcance cada um, ó Deus, que está tendo a oportunidade de participar dessa transmissão e daqueles, ó Deus, que ainda irão participar. Ó Deus, como nós falamos aqui, muda o nosso ser, muda o nosso coração, muda a nossa mente, como diz o cântico que nós vamos cantar daqui a pouco, a começar em mim, ó Deus, muda o meu ser, ó Deus, muda a minha vida, muda a forma de enxergar, que eu não possa enxergar como eu quero, mas que eu possa enxergar como o Senhor quer, enxergar com os olhos de Jesus, enxergar e perceber, ó Deus, as questões que nos envolvem, e além de perceber e observar, me colocar à disposição para ser instrumento de bênção na vida do outro. Ó Deus, obrigado por esse momento agradável que nós estamos em Tua presença, que o Senhor venha, ó Deus, falar conosco através da reflexão da Sua palavra, e que nós possamos aproveitar esse espaço de tempo que nós temos para orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que ainda hás de fazer e realizar em nós e através de nós. Nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor nos use, ó Deus, para levar a Tua boa palavra, a boa semente, que o Senhor nos use para oferecer generosidade, que o Senhor nos use, ó Deus, para ser compassivo, para agir com compaixão com aquele que tanto precisa e necessita. Mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Eu quero te pedir nesse momento que cante conosco esse cântico. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Vamos cantar? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações,
quebrado e refeito pelo Senhor, para que possa habitar no nosso coração aquilo que realmente precisa ser habitado: o amor, a paz, a alegria, a misericórdia, a graça de Deus e a compaixão, que é algo que precisa estar inerente à nossa vida, precisa fazer parte da nossa natureza, porque nós somos alcançados por Deus, pelos méritos de Jesus Cristo, através da sua graça, através da sua misericórdia e pela sua atitude de compaixão, quando voluntariamente Ele foi até a cruz do Calvário por nós, por mim, por você, para nos transformar, né? E tem um hino do cantor cristão, o hino 46, que ele fala justamente sobre isso: eu, perdido pecador, longe do meu Jesus. E o título fala isso: Jesus me transformou. O coro dele fala assim: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Vamos cantar esse cântico, esse hino do cantor cristão, hino 46. Eu quero que você abra aí e nós vamos cantar. Vamos lá? Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo deu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Ele me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida por você quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver e o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já por mim a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder e o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém? Se fomos transformados, é porque fomos alcançados pela graça regeneradora de Jesus, que nos deu a oportunidade de viver uma nova vida, de viver um novo momento, de viver de ter a oportunidade de viver andando segundo a vontade de Deus. Não existe coisa melhor do que ter essa consciência de pertencermos a um Deus que, como diz o cântico que nós cantamos, Ele nos amou. E como diz o apóstolo Paulo, esse amor que nos constrange, né? Amor que faz com que tenhamos algum tipo de reação em relação a esse amor, né? que nos alcançou e que nos consome, o amor de Jesus por nós, né? Amor esse incomparável, inigualável, amor esse imensurável, amor esse que não existe possibilidade alguma de buscarmos recursos para poder explicá-lo. Por isso que a melhor forma de explicar o amor de Deus por nós
é vivendo esse amor, se permitindo a viver desse amor e viver desse amor, né? Então que nós possamos dar graças a Deus por isso, por Ele ter nos amado com um amor leal, como diz lá em Jeremias, né? Com amor leal Ele nos amou e com amor leal Ele nos atraiu. Então não existe coisa melhor, né, de sermos alcançados por esse amor de Deus. Amor esse que mudou, como eu disse, o nosso ser. Porque a graça de Deus, ela nos conduz a isso, a uma mudança e uma transformação de vida. E eu quero dividir com você nesse momento um texto da palavra de Deus, um texto que se encontra ali em Neemias, no capítulo 1, um texto muito conhecido. Já tive a oportunidade de refletir com os irmãos aqui na nossa igreja no livro de Neemias, mas lá no capítulo 6, hoje eu quero conversar com você no capítulo 1, nós vamos ler um capítulo inteiro de Neemias, que tem 11 versículos, e daqui nós vamos extrair alguns valores e algumas lições para a nossa vida, principalmente para o tempo em que nós estamos vivendo, tempo de ainda, né, pandemia, ainda essa incerteza que nos ronda, que nos deixa ainda assustados, mas nós temos consciência que o Senhor está conosco, está cuidando de nós, cuidando da nossa casa. Quando eu digo isso, meu irmão, não estou dizendo que de alguma maneira não podemos ser alcançados pelo vírus, que de alguma maneira o vírus possa se comportar de uma outra forma dentro do nosso organismo e não esteja, e de repente nós fomos retirados desse plano. Mas o que importa de tudo isso é saber que o Senhor preparou um lugar para nós, existe um lugar reservado para cada um de nós nas mansões celestiais. Então nós sabemos que nós temos a nossa cidadania terrena, mas sabemos que o Senhor preparou para nós um lar celestial, né? Então não devemos ter medo ou nos preocupar com isso. Logicamente, quando eu digo isso, não podemos em hipótese alguma agir de forma irresponsável, tendo consciência daquilo que precisamos e devemos fazer, né? Mas que não venhamos ficar presos, né, totalmente, como disse no domingo passado aqui, refém desse contexto que nós estamos vivendo. Se vai passar ou não, o tempo que vai durar, não sabemos também, mas sabemos de uma coisa, que o tempo em que durar, jamais nós possamos pensar que nós estamos só. O próprio Senhor Jesus ali em Mateus no capítulo 28 disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, um capítulo, de Neemias. E o texto diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e por humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que dissestes ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim
eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim, para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então eu mesmo mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome, o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus fale conosco através da reflexão da sua palavra. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, no nome de Jesus, por esse dia, por esse momento agradável, ao qual nós estamos reunidos em culto de oração. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus leal. Tua palavra diz que se formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, porque a fidelidade na íntegra, completa, ela pertence à sua natureza, e nós temos consciência disso. Por isso que nós cremos, confiamos num Deus fiel, um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que está sempre conosco, direcionando os nossos passos, como disse no início desse culto. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, através da reflexão de sua palavra. Texto esse tão especial, Deus, onde fala e retrata o momento de um homem que tem um coração tão sensível, ó Deus, um homem que tem um coração consagrado ao Senhor, que é esse homem chamado Neemias. Ó Deus, desde já nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Antes de entrar propriamente no texto, conversarmos um pouco a respeito dele, ontem, se não me falha a memória, eu vi um vídeo que me chamou a atenção. É um vídeo que está sendo veiculado de um programa conhecido por todos nós, né? Chamado MasterChef, onde é apresentado por uma ex-jornalista chamada Ana Paula Padrão. E Ana Paula Padrão estava diante dos participantes do programa e ela pede para que um dos participantes se apresente. Esse homem chamado Antônio Júnior, que era um dos participantes, se apresenta diante da Ana Paula Padrão e também dos jurados que estavam ali, como professor de teologia e também como missionário. E ele falou sobre uma organização cristã que ele trabalhava, falou um pouco das suas experiências como missionário urbano, e ele foi falando e dividindo com as pessoas ali as suas experiências, até aquele ambiente ser tomado de uma comoção, justamente pelo fato daquele homem mostrar total envolvimento com aquela obra a qual ele realizava nas ruas de São Paulo, né? E ele de certa forma desenvolvia esse trabalho, dando suporte de forma integral a crianças e também a adolescentes. Ele disse que algo mexeu profundamente com o coração dele quando ele estava indo para uma missão. Inclusive ele citou o Lago da Concórdia como essa localidade, e ele se dirigindo para lá, ele se deparou com uma série de moradores de rua, e ele voltando para casa depois de cumprir a missão, ele foi profundamente impactado por alguém que de certa forma ele tinha ajudado a sair daquela condição, e ele tinha voltado para lá novamente, se não falha a memória, e ele se sentiu extremamente chocado, né, por ver aquelas pessoas naquela condição. Mas o que mais nos chamou a atenção foi justamente a forma com que aquele homem, em algum momento, entre aspas, né, anulou-se, né, ou anulou a si mesmo para poder ser útil ao seu semelhante.
Então, quando a gente olha para esse texto em especial, nós vemos aqui um personagem muito interessante, conhecido como Neemias. Um homem que tinha um coração tomado e dominado, vamos dizer assim, pela compaixão. Um homem que tinha um coração sensível, e além de ter um coração sensível, ele tinha também um coração consagrado a Deus. O texto, como nós lemos aqui, vai dizer que alguém que veio de Jerusalém, e cita-se o nome aqui de Anani, que era um dos seus irmãos, um dos seus compatriotas, porque no período em que o povo de hebreu, o povo judeu, estava vivendo em condição de um povo aprisionado, né? E o povo depois recebe essa liberdade, e o povo volta para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o povo se encontra lá com uma condição totalmente deplorável, uma condição totalmente inadequada para dar sequência na vida. Então Anani vai procurar Neemias. Neemias não volta com esse grupo, ele não regressa para Jerusalém, e ele continua no palácio, exercendo uma função extremamente importante, mostrando com isso que ele tinha um conceito muito grande diante do rei, porque não só nessa época, mas naquela época também existia muitos crimes contra chefes de estado, né? Então o rei precisava se cercar de pessoas de confiança, e Neemias era uma dessas pessoas, porque ele era copeiro do rei. Ele tinha e vivia numa condição totalmente boa. Ele tinha, de certa forma, e construiu com isso, pelo fato de não ter regressado para Jerusalém, uma zona de conforto, porque ele morava bem de alguma maneira, ele tinha uma excelente função e gozava da confiança do rei. Mas Anani chega lá, né? Não sabemos aqui de forma, se ele avisou previamente que iria, o texto não fala isso, mas só sei que Anani aparece diante de Ananias para visitá-lo, não só ele como alguns homens. Então, quando Neemias recebe essa comitiva, se assim podemos dizer, por parte de Jerusalém, é interessante a forma com que Ananias, a forma com que ele se comporta, e demonstrando assim uma preocupação profunda, não só com Anani e com aqueles homens, com aquela comitiva, mas como também com o povo hebreu que havia voltado para Jerusalém, que havia regressado para Jerusalém. Então a fala de Anani é justamente essa: as coisas não vão bem para aqueles que regressaram à província de Judá. Eles estão passando dificuldade, estão vivendo dentro de um contexto de humilhação. Por quê? Porque uma coisa que gerava proteção à cidade era justamente os muros. E o texto vai dizer que os muros estavam no chão, e a porta e o portão estavam totalmente queimados. Então eles ficavam totalmente vulneráveis, né, a qualquer ataque de qualquer outro povo inimigo. Então a situação do povo era uma situação totalmente de dificuldade e de humilhação. E é interessante a reação de Neemias em relação à condição do povo. E o texto vai dizer assim, que quando eu ouvi isso, eu sentei, né, o versículo 6 vai dizer, o versículo 4 vai dizer isso: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Eu não sei se você prestou atenção quando nós fizemos a leitura dessa oração. O texto mostra que a oração desenvolvida por Neemias é como se fosse uma oração de inclusão, como se Jerusalém estivesse naquela condição deplorável em que eles estavam, de dificuldade, de humilhação. É como se ele tivesse contribuído para que isso acontecesse, justamente porque ele diz assim: confesso, temos pecado contra ti, sim, a minha própria família e eu, nós temos pecado contra ti, não temos obedecido ao Senhor. Interessante que ele, depois que ele
recebe essa comitiva, ele pergunta como essas pessoas estão. Depois que ele pergunta como essas pessoas estão, o texto vai dizer que ele é tomado de um choro. Ele ficou extremamente preocupado com a condição do povo, pela dificuldade, pela humilhação que o povo estava passando, e ele é tomado de um choro, o texto vai dizer, e consequentemente no versículo 5 até o versículo 10, é onde ele se ajoelha diante de Deus, ele ora ao Senhor, reconhecendo que depende do Senhor para que o contexto de Jerusalém seja totalmente mudado. Então ele ora dizendo que a atual situação de Jerusalém também era responsabilidade sua. Então a gente percebe que ele vive um momento ali de envolvimento profundo pela condição em que Jerusalém estava. E no versículo 11 vai dizer que ele toma uma atitude, ele toma uma postura, um posicionamento. Ele não se preocupa simplesmente em perguntar como que o povo estava. Ele perguntou e recebeu a notícia, que o povo estava em dificuldade e que o povo estava vivendo dentro de um contexto de humilhação. Ele sentiu profunda dor, chorou, mas ele se ajoelhou, orou a Deus, reconhecendo que Deus poderia mudar o contexto de Jerusalém, tirá-los daquela condição. Então ele vai posteriormente no versículo 11 e ele age. Então isso é resultado de alguém que se preocupou com o outro, com o semelhante. E ele não foi em momento algum indiferente com a condição desse povo. Não, ele não foi. E um dos males hoje que nos afeta a sociedade em si, é justamente esse sentimento de indiferença. É como nós não conseguíssemos mais sentir a dor do outro. É como se nós não conseguimos sentir mais a condição de miserabilidade do outro. E muitas vezes nem sequer perguntamos como estamos, justamente pelo fato de não ouvirmos aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, para não criar nenhum vínculo e nenhum tipo de responsabilidade. Às vezes por não poder e porque também não enxergar ou não perceber possibilidade de como ajudar. Mas uma das coisas que tem consumido realmente o nosso tempo é justamente isso, a indiferença. E a gente percebe que esse homem chamado Neemias, ele não foi indiferente à condição de Jerusalém. Ele não foi insensível, porque o texto vai dizer que logo após que ele ouviu a condição de miserabilidade de Jerusalém, depois que ele ouviu a condição de dificuldade e de humilhação e vergonha em que Jerusalém estava, o texto vai dizer que ele chorou. Então ele não foi insensível, ele foi sensível, ele não foi displicente, ele não foi omisso em momento algum. Por que ele não foi displicente? Justamente porque ele sabia em quem ele poderia abrir o seu coração, reconhecer a sua parcela de contribuição para a condição de Jerusalém, mostrando com isso arrependimento e se colocando à disposição para ser usado pelo próprio Deus, para ajudar o povo de Jerusalém a mudar o seu contexto. E é interessante que o texto, o versículo 10, fala justamente dessa oração. Então, quando nós, de alguma maneira, dizemos ou falamos que nos preocupamos com alguém e de certa forma não nutrimos nenhum envolvimento a ponto de perguntar para essa pessoa o que ela tem, o que ela precisa, o que ela necessita, principalmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas não só estão isoladas dentro do seu contexto, dentro das suas casas, mas estão isoladas dentro de si mesmo, que precisam de alguém para poder conversar, alguém que possa emprestar os seus ouvidos, não só emprestar os seus ouvidos, mas emprestar também as suas mãos, mãos que acolhem, mãos que trazem para perto, mãos que mudam a situação, o cenário de alguém. Por isso que eu digo, o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou, nos regenerou e nos fez uma nova criatura. Sendo nós uma nova criatura em Cristo Jesus,
E se somos de Jesus, se somos discípulos e somos parecidos com Jesus Cristo, nós precisamos sim exercer a compaixão, exercer a misericórdia, exercer a generosidade em relação ao outro que se encontra numa condição de dificuldade, muitas vezes de humilhação. Talvez o mundo esteja na condição em que ele esteja, porque nós podemos fazer alguma coisa e nós não estamos fazendo. Nós entendemos e compreendemos o Evangelho, mas deixamos de exercitá-lo na íntegra. E talvez a indiferença tenha tomado conta do nosso coração. Talvez a insensibilidade petrificou o nosso coração. Talvez nos tornamos displicentes e omissos diante de tal realidade. Que nós possamos de alguma maneira aprender com Neemias, não só enxergar e perceber, mas nos colocar à disposição para perguntar, e não ter medo quando de repente surgir ali uma oportunidade e consequentemente uma responsabilidade para com aquele que precisa e necessita tanto de um apoio, de uma fala, de um abraço. Hoje o abraço com certeza é a distância, mas nós podemos fazer com que o poder da fala possa mudar o contexto de vida daquela pessoa. Então, que nós possamos não só perguntar, mas que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que sensibilize o nosso coração a ponto de sentir a miserabilidade do outro. Que nós possamos não só orar por, mas orar com. Porque orar por exerce uma aplicação ou uma condição, mas quando você ora com, a situação muda, né? E além disso, de perguntar, além de chorar a miserabilidade, além de apresentar a Deus como próximo, né? Você possa também agir em função do outro. E é interessante que esse texto falou profundamente comigo isso, que diante de tal realidade, às vezes nós estamos mais preocupados a questionar a atitude do poder público, mas nós como Igreja de Jesus Cristo, nós podemos sim contribuir para mudar o cenário de dificuldade e o cenário de humilhação que nós estamos vivendo. De que forma? Nos preocupando, chorando diante de Deus, orando a Deus e agindo e tomando uma atitude. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, e que você possa de alguma maneira ser alcançado por essa necessidade de contribuir para com a vida do seu semelhante. Jesus Cristo nos ensinou isso. Quando olhamos os evangelhos, nós percebemos a atitude de Jesus em relação àquele outro que clamava tanto por um milagre, por uma cura. O que movia Jesus Cristo, além de promover os sinais, era justamente a compaixão. Que nós possamos ter compaixão por aquele que talvez não tenha o acesso que nós temos. Talvez o que precisamos entender que a nossa função dentro disso tudo também pode ser um papel de facilitador, de levar aquele que não tem acesso àquilo que nós temos. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida e que você coloque-se à disposição do Senhor, para que o Senhor use a sua vida e que você possa ter o mesmo sentimento profundo dentro do seu coração, esse mesmo sentimento que afetou o coração de Neemias a ponto de dizer que aquela condição de miserabilidade do povo de Jerusalém, ele também era responsável por aquilo. Situações podem mudar desde que eu me coloque à disposição do Senhor, para que o Senhor me use, fazendo com que o Evangelho de Jesus Cristo seja vivido na íntegra. De que forma? Agindo sempre. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero nesse momento orar com você, quero dividir também com você alguns pedidos de oração que nos foi feito,
e depois nós vamos ter o nosso momento de oração. Os pedidos que nos foram feitos, a irmã Maria Sequeira pediu para que continuássemos orando pela sua filha Jussiara, que ainda se encontra hospitalizada. Orarmos também pelo nosso irmão Arnóbio, para que ele possa continuar firme e forte nesse processo de recuperação da cirurgia que foi feita, né? Orar também pelo pastor Helder, né? Pastor Helder é coordenador da plantação de igrejas aqui em São Paulo. Ele está em tratamento, né, de uma pneumonia, o seu pulmão está com 50% comprometido. Ele foi submetido a um teste da Covid e ainda não saiu o resultado, mas ele está na UTI em tratamento. Que nós possamos orar por sua vida e orar também pelo Leandro, que é o sobrinho do nosso irmão Laurindo, que está com Covid. Quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e orar por esses pedidos, né? E orar também pela nossa nação, orar pelo poder público, para que haja um consenso, né, nessa questão da vacina, da imunização no próximo ano. Existe sim uma dificuldade muito grande, partidária ou algo do gênero, mas que nós possamos orar ao Senhor para que essas barreiras possam ser quebradas em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, pela forma especial com que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado do nosso coração, cuidado, ó Deus, do nosso ser, da nossa mente, ó Deus, diante desses desafios ao qual nós estamos vivendo. Tem sido tempos, como foi lido aqui no domingo passado, tempos difíceis, trabalhosos, tempos, ó Deus, onde muitas vezes nos sentimos extremamente esgotados, angustiados, mas sabemos, ó Pai, que nós temos a presença do Teu Espírito Santo em nós, trazendo paz, consolo, conforto, nos colocando de pé, quando muitas vezes nós queremos diminuir quando muitas vezes estamos para cair, ou para sentar, ou estacionar, e o Senhor, através do Seu Espírito, tem nos levantado. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor seja com cada pedido efetuado aqui nessa noite, Pai. Nós te pedimos pela vida do Leandro, pela vida do pastor Helder, nós te pedimos, ó Deus, pela vida da Jussiara, e pedimos também pela vida do nosso irmão Arnóbio e pela vida do Leandro também. Colocamos a vida desses irmãos nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor possa conduzir todo esse processo da luta e da dificuldade que cada um tem passado. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no seio da sua igreja, para que a sua igreja se desperte, mesmo dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. Não quer dizer, ó Pai, que nós temos que nos anular como igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos lembrar daquele que há muito tempo nós não vemos, que nós possamos, ó Deus, nos preocupar com o outro, ó Deus, que não tenhamos nenhum tipo de receio ou dificuldade, que diante das perguntas que nós fizermos, ó Deus, as respostas não forem nada daquilo que nós aguardamos, mas diante de respostas que talvez sejam respostas que nós não gostaríamos de ouvir, que nós nos coloquemos, ó Deus, à disposição para ser útil no Teu reino, servindo o outro também. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Hoje nós podemos aprender isso através da figura de Neemias, que se preocupou a ponto de perguntar como Anani estava, como Jerusalém estava, e ele não ouviu talvez o que ele gostaria de ouvir, mas ele mostrou empatia, ele mostrou envolvimento, ele se incluiu naquela condição. Ele não só perguntou, mas ele também lamentou, ele chorou, ele orou e se colocou à disposição para ajudar. Que assim possa ser a nossa vida também, que o Teu Espírito nos desperte para isso, para que possamos exercer essa obra de generosidade que o Teu Evangelho nos ensina. Desde já nós te agradecemos, Pai amado, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, é nesse nome que nós oramos. Amém, graças a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde,
que Ele continue conduzindo a sua vida por caminhos de paz e bênçãos, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Amém.